Durante esse período eleitoral, a pergunta que não quer se calar entre os cristãos, entre as pessoas que estão dentro da cristandade é votar em candidato cristão ou votar no candidato que tenha pautas moralistas, que são defendidas, que são baseadas em princípios bíblicos. Aí tem uma ala desse povo cristão que não, nós vamos escolher um representante nosso, um cristão, uma pessoa que é nosso irmão. Então vamos eleger um irmão da igreja, um candidato a deputado, a vereador, a senador, a presidente, a governador, ou seja, nessa eleição geral, vamos votar nos deputados da igreja, nos senadores cristãos, nos governadores cristãos e nos presidentes cristãos. Caso não tenham nessas áreas cristão, a gente escolhe alguém que defenda nossas pautas moralistas, que é a família, casamento heterossexual, monogâmico, a proteção da vida, não aborto, não legalização das drogas, não a ideologia de gênero, não a ideologia LGBT, não o feminismo e outras pautas moralistas. E a pergunta é, votamos em um candidato cristão ou procuramos votar num candidato que tenha pautas moralistas? O que o cristão deve fazer exercício? A pergunta que tem sido feita é essa. Mas você, cristão, votar naquele candidato, você saber que ele defende a pauta tal, a Bíblia condena. Ah, então eu não vou votar não, porque ele defende, né? Aí vota em fulano que ele não defende não essa pauta. Aí você olha para o outro lado, induz e orienta o seu irmão, seu colega, seu parente, a votar em um candidato que tenha pautas moralistas parecidas com princípios e valores bíblicos. E aí fica a pergunta, eu como cristão, me preocupo, devo escolher votar num cristão, em alguém que saiu da igreja e foi para a esfera política e adentrou a esfera política para, entre aspas, representar os interesses dos cristãos e ser a voz e ser a possibilidade de alguém poder votar em alguém que tem os valores que os seus, ou de votar em alguém que tem pautas moralistas, ou de votar em alguém que não tenha pautas moralistas, que seja uma pessoa que me interesse e que eu quero votar naquele político. Esses são os questionamentos. O julgamento se o candidato ele é cristão para ser votado por você que é cristão, se ele defende pautas moralistas para ser votado por você que é cristão, ou se você não está preocupado com as pautas dele, mas sim com aquilo que ele possivelmente representa no seu ideal de político, é uma opção sua. Votar em cristão não leva você para o céu nem para o inferno. Votar em alguém que tem pautas moralistas não leva você para o céu nem para o inferno. E votar em alguém que não tem pautas moralistas, que talvez não se encaixe nos valores que você acredita, dentro do pensamento cristão que você diz que tem, também não leva você para o céu nem para o inferno. A implicação que deve ser feita é que você tem que ter essa liberdade de escolha para escolher, e o seu pastor, o seu líder religioso não pode impor um candidato que ele ache mais moral, mais cristão para você votar. E nem você ser obrigado a votar porque ele acha que aquele é o melhor. E nele pode tentar convencer a comunidade religiosa a votar nesse candidato. Você tem que ser livre para fazer o seu juízo de fato e de direito e analisar a possibilidade de quem é digno de receber seu voto. Você define os parâmetros, os critérios, e através desse critério você coloca todos os políticos e vê o que se encaixa mais nos critérios que você determina como essenciais, nos valores ou princípios que você determinou como essenciais. E a partir disso você vota, ou se você não achar que ninguém se encaixe, você não vota, vota em branco, justifica seu voto, não vai nem votar, se omite de votar. É um direito seu, votar ou não, é um direito seu. Votar em alguém ou não votar em alguém, votar em branco ou votar em alguém, é uma liberdade sua, da sua consciência. Ninguém pode impor que você faça ou deixe de fazer. Se você não votar, você vai ter que pagar multa, você vai ter que cumprir uma obrigação a todos os impostos. Mas se você votar, você pode votar em branco, não votar em ninguém. Ou você vota em candidato que você quiser. A sua liberdade para votar numa política partidária, ela não implica na sua salvação. Ela pode revelar, dependendo da sua capacidade cognitiva e intelectual, qual o nível de moralidade que você tem, qual a compreensão da moralidade que você tem. Se você é um cristão moral ou se você é um cristão imoral. Só isso.